Boa noite, pessoal. Começando mais uma live de quartas. A live do nosso querido Centro Espírita, Nair Montes de Castro, nosso celeiro de luz. Que Jesus nos abençoe e que possamos, em mais essa noite abençoada, unir os nossos corações em nome desse Mestre tão amado e que também nos ama profundamente. E hoje vamos iniciar mais um capítulo do livro Nosso Lar, psicografado por Chico Xavier, ditado pelo espírito André Luiz. Com certeza todos já assistiram ao filme Nosso Lar, então não temos grandes novidades aqui, mas ao mesmo tempo, a leitura ou a releitura do livro é sempre uma surpresa, porque traz detalhes e esses detalhes muitas das vezes não foram explorados no filme. Né? A gente sabe como é que é o filme. O filme é um retrato, né? Mas que ao mesmo tempo não é aquele retrato profundo da obra principal, que é o livro. Então estamos fazendo de maneira bem devagar essa leitura em conjunto, indo em outras fontes, conversando bastante, porque o nosso objetivo aqui não é ter pressa, não é correria, mas de alguma forma mergulharmos nesse universo da vida, do mundo espiritual, que Chico Xavier e André Luiz, de maneira assim tão delicada e exemplar, eles acabaram nos presenteando. Dá aquela olhadinha para ver quem já está aqui conosco. Minha amiga Socorro, tudo bom? Manda um beijo para seu Carlos. Espero que vocês estejam muito bem. Silvia Orsini, tudo bom, Silvia? Super beijo para você também. Marisa, como você está, Marisa? Espero que esteja muito, muito bem. Eliane, tudo bom, Eliane? Boa noite. Sônia, tudo bom, Sônia Maria? Boa noite. Gosto muito de ver os nossos amigos sempre aqui na nossa live, mandando essa boa noite, essa saudação tão carinhosa. Neia Viana, boa noite. Patrícia Valente, oi Patrícia, tudo bom? Boa noite para você, beijo na família. Vovó Maria Terezinha, bem-vinda, um super beijo. Tiago, tudo bom, Tiago? Boa noite, legal você estar frequentando aqui o nosso grupo também. Albertinho, grande abraço para você, meu irmão. Lúcia Regina, boa noite para você também. Sérgio, tudo bom, Sérgio? Grande abraço. Rosiane, boa noite, Rosiane. E as pessoas vão chegando e cada vez mais o número aumenta das nossas visualizações, dos participantes das nossas lives. E hoje, deixa eu beber uma aguinha aqui. Hoje, antes da gente iniciar, nós temos um recado para dar. E amanhã, às 18 horas, também teremos uma live no nosso Centro Espírita com nosso querido amigo Tiago e com a Camila Machado. O tema vai ser parentalidade e acredito que vamos ter uma discussão bem interessante sobre relações familiares. E hoje em dia, nada mais importante do que mergulharmos, né, nesse tema que é tão caro aos religiosos, né, às pessoas de bom coração, às pessoas que realmente estão na estrada, na direção desse nosso querido mestre amado que é Jesus. Albertinho,
Quero ver se amanhã você vai estar nessa live também, hein? E aí, hoje, como eu disse, vamos iniciar o nosso 11º capítulo do livro Nosso Lar. Mas antes de iniciarmos, eu vou fazer uma introduçãozinha, como de costume, né? A gente fala um pouquinho para quando a gente pegar o livro propriamente dito, termos um embasamento, e embasamento sempre relacionado à doutrina espírita, tá? Então, o que eu preparei para a gente nessa introdução que já estamos acostumados? Deixa eu achar aqui. Isso. Eu preparei uma leitura de poucas perguntas do Livro dos Espíritos. E por que eu pensei em fazer isso? Porque eu acho que muitos daqui já devem ter ouvido, né? Seja no filme, no filme do Chico Xavier, ou algumas entrevistas que ele deu, que Emmanuel uma vez disse ao nosso querido médium que se um dia ele, Emmanuel, se afastasse de Jesus ou de Allan Kardec, que o Chico abandonasse Emmanuel e seguisse com esses dois primeiros. A gente deu uma caidinha, tá, pessoal? Mas eu mudei a rede aqui, parece que voltou. Vamos ver se fica estável, tá? Então eu estava dizendo que quando Chico psicografou esse livro Nosso Lar, parece que era uma grande notícia de Kardec. Só que, na medida que a gente pega o Livro dos Espíritos e lê algumas perguntas, a gente vê que nitidamente não houve nenhuma ruptura com essas ditas obras básicas, principalmente com o Livro dos Espíritos, mas somente um aprofundamento dessas informações que os espíritos nos deram lá em 1857, em Paris, na França, o nosso querido codificador Allan Kardec. Então, a gente vai ler uma perguntinha aqui, umas perguntinhas justamente para entender alguns pontos. Então, nós estamos no capítulo 6º da Vida Espírita e Espíritos Errantes. Tá? Para quem não sabe, espíritos errantes são aqueles espíritos que ainda têm necessidade de reencarnar. No caso, a gente, né? Espíritos que de alguma forma ainda estão distantes da perfeição. Pergunta 223. A alma reencarna logo depois de se haver separado do corpo? Né? Então, morremos, nosso corpo físico aqui ficou, nosso espírito reencarna imediatamente depois? Essa foi a pergunta que Kardec fez. E o espírito responde: algumas vezes reencarna imediatamente. Porém, de ordinário, né, na maioria das vezes, só o faz depois de intervalos mais ou menos longos. Nos mundos superiores, a reencarnação é quase sempre imediata, sendo aí menos grosseira a matéria corporal. Né? Então nós estamos num outro universo, né? Espíritos superiores, onde o corpo físico deles é muito diferente do nosso, então a gente não sabe nem explicar direito. O espírito, quando encarnado nesses mundos, goza quase que de todas as suas faculdades de espírito, sendo seu estado normal dos sonâmbulos lúcidos entre vós. Então, na prática, resumindo, nesses mundos ditosos, né, os espíritos encarnados é como se eles estivessem no estado de emancipação, né, quase que fora do corpo, tendo uma visão perfeita de tudo que acontece. Coisa muito diferente da nossa realidade aqui. Nós encarnados aqui estamos cerceados, a gente fica preso à matéria e não temos nem um pouco de autonomia. Pergunta 224. O que é a alma no intervalo das encarnações? Espírito errante, que aspira a um novo destino, que espera. Tá? Entre as encarnações, então vocês já devem estar percebendo que estamos falando de nosso lar. Então, dentro dessa
dessa temática de nosso lar, estamos esperando uma nova existência física, num plano espiritual. Tá? Quanto podem durar esses intervalos? Desde algumas horas até alguns milhares de séculos. Propriamente falando, não há extremo limite estabelecido para o estado de erraticidade, que pode prolongar-se muitíssimo, mas que nunca é perpétuo. Tá? Então, o espírito errante pode prolongar muito a volta dele num corpo físico. Só que nunca é eterno isso, né? Tem um limite de tempo. Cedo ou tarde, o espírito terá que voltar a uma existência apropriada, a purificá-lo das máculas de suas existências precedentes. Ok? Essa duração depende da vontade do espírito ou lhe pode ser imposta como expiação? É uma consequência do livre-arbítrio. Os espíritos sabem perfeitamente o que fazem, mas também para alguns constitui uma punição que Deus lhes inflige. Outros pedem que ela se prolongue a fim de continuarem estudos que só na condição de espírito livre podem efetuar-se com proveito. Então ele já está deixando claro aqui, ó, isso em 1857, que muitos espíritos pedem para continuarem no plano espiritual, para se aprofundarem em estudos, porque lá o aprendizado é mais fácil, tá? É como se nós tivéssemos muito mais velocidade de entrada de dados, de processamento de informação, tá bom? A erraticidade é por si só um sinal de inferioridade dos espíritos? Então, espíritos que ainda estão esperando encarnações, né? Que não evoluíram tanto para não precisar mais encarnar, significa que espíritos são inferiores? Não, por quanto a espíritos errantes de todos os graus. A encarnação é um estado transitório, já o dissemos. O espírito se acha no seu estado normal quando liberto da matéria. Tá? Então, espíritos muito evoluídos também são espíritos errantes. A gente tem que tirar os espíritos puros, aqueles que não precisam mais viver no mundo material. Tá? Mas esses espíritos que podem ser muito elevados, mas se não forem puros ainda, vão ter necessidade, sim, de encarnar, com espaços muito maiores de tempo no plano espiritual, para aprendizado, para trabalhos, mas de vez em quando vão precisar vir por um corpinho físico, tá? Poder-se-á dizer que são errantes todos os espíritos que não estão encarnados? Sim, com relação aos que tenham de reencarnar. Isso que eu falei, né? Que espírito errante é o espírito que ainda precisa reencarnar. Não são errantes, porém, os espíritos puros, os que chegaram à perfeição. Esses se encontram no seu estado definitivo. Então, acho que dá para a gente parar aqui e iniciar a leitura do capítulo 11, porque com essa introdução, a gente vai ver que tudo o que o Chico e André Luiz escreverem para a gente vai estar muito de acordo com essa passagem do Livro dos Espíritos. E a minha ideia aqui é justamente deixar essa informação inicial bem clara para a gente. Emmanuel deixou muito claro, no dia que ele ou os espíritos que trabalhavam com Chico fugissem de Kardec ou de Jesus, que o Chico abandonasse esses espíritos e continuasse com Kardec ou com Jesus. Perfeito? Então vamos lá. Notícias do plano. Lembrando que nosso querido André Luiz estava com Lísias no capítulo passado, no Bosque das Águas, com grandes aprendizados em relação às questões fluídicas, né? De magnetização da água. Quem quiser, não tiver assistido, vai no YouTube, por favor, que lá tem o capítulo 10. Desejaria, meu generoso companheiro, facultar-me observações diferentes nos diversos bairros da colônia. Mais obrigações imperiosas chamavam-no ao posto. Engraçado que ele já chama aqui, ó, de bairros da colônia, tá? Você tem os ministérios
E ele está citando agora bairros da colônia. Terá você ocasião de conhecer as diversas regiões dos nossos serviços, exclamou bondosamente. Pois, conforme vê, os ministérios do nosso lar são enormes células do trabalho ativo. Nem mesmo alguns dias de estudo oferecem ensejo a visão detalhada de um só deles. Não lhe faltará oportunidade, porém. Ainda que me não seja possível acompanhá-lo, Clarencio tem poderes para obter-lhe ingresso fácil em qualquer dependência. Interessante que Clarencio, quem não lembra de Clarencio, era aquele espírito que lá no início do livro ia para o umbral tentar ajudar aos espíritos que lá estavam, e ele foi aquele espírito que recolheu André Luiz e encaminhou a nosso lar. Voltamos ao ponto de passagem do Aeróbus, que não se fez esperar. Aeróbus é aquele ônibus que transita em nosso lar numa altura assim razoavelmente elevada, né? Seria um ônibus voador. Agora sentia-me quase à vontade. A presença de muitos passageiros não me constrangia. A experiência anterior fizera-me benefícios enormes. Esfervilhava-me o cérebro de úteis indagações. Interessado em resolvê-las, aproveitei um minuto para valer-me do companheiro quase possível, quando possível. Deixa eu ver se está tudo direitinho aqui. Tudo. Lísias, amigo, perguntei. Poderá informar-me de todas as colônias espirituais? Se todas as colônias espirituais são idênticas a esta? Os mesmos processos, as mesmas características? Imagina que mundo chato seria se todas as colônias tivessem as mesmas estruturas, os mesmos ministérios, né? a mesma arquitetura. De modo algum. Se nas esferas materiais cada região e cada estabelecimento revelam traços peculiares, imagine a multiplicidade de condições em nossos planos. Aqui, tal como na Terra, as criaturas se identificam pelas fontes comuns de origem e pela grandeza dos fins que devem atingir. Importante a gente entender fontes comuns de origem. Então, a estrutura cultural de nosso lar, com certeza, é muito brasileira e muito próxima ao Rio de Janeiro. Como a gente já disse, né? Nosso lar fica sobre a cidade, não sei se é a cidade, eu acho que é o estado do Rio de Janeiro. Eu já ouvi que era sobre a cidade de Campos. Eu não tenho certeza. Se alguém tiver essa informação, escreve, por favor, aí nos comentários, tá? Mas então a estrutura cultural deles, em nosso lar, é muito parecida com a nossa. Não vou ter nenhum tipo de surpresa se eu souber que existem igrejas, né, em nosso lar. Por quê? Ah, não, porque só espírita vai para lá? Não, lógico que não. Nós somos um Estado, né, totalmente ecumênico. Né? São diversas religiões. E também não vou ter nenhum tipo de surpresa se souber que uma cidade espiritual no Oriente Médio vai ter uma estrutura islâmica. Então a gente tem que ter também essa visão que não vai haver nenhum tipo de violência no sentido de eu desencarnar espírita e alguém vai chegar a mim e esfregar na minha cara, ah, isso aqui estava errado. Muitas das vezes o tempo vai passar, só mais tarde nós vamos entender que a nossa visão era um pouco limitada, que pode ser muito maior do que isso. E ao mesmo tempo com outras religiões vão entender também que existe uma realidade muito maior do que essa realidade que nós acreditamos aqui na Terra. Voltando, não haverá nenhum tipo de violência na hora que a gente chegar no plano espiritual e ter grandes surpresas. Não, as coisas vão vir bem devagarzinho para não haver nenhum tipo de trauma. Onde estávamos? Deixa eu ver aqui. Mas importa considerar que cada colônia, como cada entidade, permanece em degraus diferentes na grande ascensão. Isso para a gente é bem fácil de entender também, né? Existem colônias que vão ser muito mais adiantadas do que nosso lar e outras que, de alguma forma, estarão abaixo em nível intelectual,
e nível moral de nosso lar. Todas as experiências de grupo diversificam-se entre si, e nosso lar constitui uma experiência coletiva dessa natureza. Segundo nossos arquivos, muitas vezes, os que nos antecederam buscaram inspirações nos trabalhos de abnegados trabalhadores de outras esferas. Em compensação, outros agrupamentos buscam o nosso concurso para outras colônias em formação. Cada organização, todavia, apresenta particularidades essenciais. Então, existem colônias que ainda estão se formando, outras que se formaram de 1945 para cá, outras anteriores ao nosso lar, e de alguma forma cada uma influencia um pouquinho a outra. Se eu estou em nosso lar e vou fundar uma colônia numa outra cidade, aqui perto em cima de uma outra cidade, porque está havendo um crescimento enorme populacional aqui no Brasil. Vamos supor, estou criando uma ideia aqui. Eu posso chegar, poxa, eu achava o nosso lar tão bonito isso e isso. Por que a gente não faz igual aqui? E aí, muitas das características do nosso lar estão em outras colônias. Assim como o nosso lar se inspirou em uma outra colônia. Observando que o intervalo se fazia mais longo, interroguei. Partiu daqui a interessante formação de ministérios? Sim, os missionários da criação de nosso lar visitaram os serviços de Alvorada Nova, que é uma outra cidade. Uma das colônias espirituais mais importantes que nos circunvizinham, e ali encontraram a divisão por departamentos. Não eram ministérios, tá? O nome era diferente, eram departamentos. Adotaram o processo, mas substituíram a palavra departamento por ministério, com exceção dos serviços regeneradores. Você deve lembrar que antes da crise da alimentação era departamento de regeneração. Depois da crise que o departamento foi alçado a Ministério de Regeneração. Com exceção dos serviços regeneradores, que somente com o governador atual conseguiram elevação. Assim procederam, considerando que a organização em ministérios é mais expressiva, como definição de espiritualidade. Muito bem, acrescentei. E não é tudo, prosseguiu um enfermeiro atencioso. A instituição é eminentemente rigorosa no que concerne a ordem e a hierarquia. Isso é muito importante para a gente, tá, pessoal? Deixa eu ver aqui. Isso é muito importante para a gente. Por quê? Porque muitas vezes a gente questiona aqui na Terra a questão de hierarquia, de ordem, de meritocracia. E nosso lar não tem esse questionamento. Então, só vai chegar ao status de ministro, de governador, de algum cargo mais nobre, quem tiver moralidade para isso. Não vai ser assim, eu sou ministro da regeneração e vou colocar aqui para trabalhar comigo meus colegas. Essa bagunça que existe na Terra não tem em nosso lar. E provavelmente em qualquer cidade espiritual séria. Tá? Porque a ordem e a hierarquia são muito importantes. Nenhuma condição de destaque é concedida, aqui a título de favor. Somente 4 entidades conseguiram ingressar com responsabilidade definida no curso de 10 anos no Ministério da União Divina. Então, em 10 anos, só 4 admissões ocorreram na União Divina. Em geral, todos nós, decorrido longo estágio de serviço e aprendizado, voltamos a reencarnar para atividades de aperfeiçoamento. Então, o que a gente está vendo aqui? Que muito provavelmente a turma que vai para a União Divina é o pessoal que, de alguma forma, já está começando a chegar em esferas muito, muito mais evoluídas, com muito menos necessidade de reencarnação. Então ele deixa bem claro aqui, corroborando o Livro dos Espíritos. Todos nós, decorrido longo estágio de serviço e aprendizado, voltamos a reencarnar para atividades de aperfeiçoamento.
Enquanto eu ouvia essas informações, justamente curioso, Lísias continuava. Quando os recém-chegados das zonas inferiores do umbral se revelam aptos a receber cooperação fraterna, demoram no Ministério do Auxílio. Foi o que aconteceu com o André Luiz, né? Ele estava no umbral e ele já pôde receber socorro. Foi para onde? Ministério do Auxílio. Quando, porém, se mostram refratários, são encaminhados ao Ministério da Regeneração. E a gente vai lembrar que essa área da regeneração é a área onde os espíritos ainda são belicosos, não perdoam, ainda não se arrependeram, vamos dizer assim. Se revelam proveito com o correr do tempo, são admitidos aos trabalhos de auxílio, comunicação e esclarecimento. Esses são os 3 ministérios que ficam ali na meiuca, né? Regeneração e o auxílio são os mais, assim, complicados. É isso? Não, acho que tinha um outro nome. Desculpa, eu estou lendo aqui. Ele está falando do auxílio, né? Mas então, na verdade, o auxílio também faz parte desse. A regeneração que é aquele mais básico. O auxílio já é da melhora da saúde. Tem a comunicação e o esclarecimento, a fim de se prepararem com eficiência para futuras tarefas planetárias. Então, olha só, se você está no auxílio, comunicação e esclarecimento, se prepara que daqui a pouco vão botar você para reencarnar novamente, hein? Somente alguns conseguem atividade prolongada no Ministério da Elevação e raríssimos, como ele diz, em cada 10 anos, os que alcançam intimidade nos trabalhos da união divina. Tá? Ordem e hierarquia, pessoal. E não suponha que os testemunhos sejam vagas expressões de atividade idealista. Já não estamos na esfera do globo, onde o desencarnado é promovido compulsoriamente a fantasma. Vivemos em círculo de demonstrações ativas. As tarefas de auxílio são laboriosas e complicadas. Tá? Então você no hospital, trabalhando com aqueles que recém chegaram, que estão precisando de socorro, são muito trabalhosas e complicadas. Os deveres no Ministério da Regeneração constituem testemunhos pesadíssimos. Então, trabalhar então com os espíritos que ainda não se converteram, pesado. A gente sabe disso, né? Seja de qualquer parte que a gente esteja enxergando. Desde o doutrinador que está se dedicando à conversão, à ajuda daquele coração mais assim áspero, ou seja, a gente mesmo, quando de alguma forma estamos com ódio, com raiva, como é difícil nos aturar, como é difícil olhar para dentro e até admitir que ainda somos tão atrasados, né? São tarefas muito ásperas. Os trabalhos na comunicação exigem alta noção da responsabilidade individual. Os campos do esclarecimento requisitam grande capacidade de trabalho e valores intelectuais profundos, né? Então, quanto de estudo, de leitura, de aprendizado vamos ter, vamos necessitar ter, melhor dizendo, para podermos trabalhar, né, frequentar o Ministério do Esclarecimento. O Ministério da Elevação pede renúncia e iluminação. Isso já a gente não consegue nem compreender, né? Renunciar a si mesmo, coisa mais difícil. Matar o ego, né? Esse é o nosso egocentrismo, muito difícil. Iluminação, a gente viver de maneira assim elevada, com pensamentos nobres, o tempo inteiro focado no bem, coisa mais complicada. As atividades da união divina requerem conhecimento justo e sincera aplicação do amor universal. E aí está falando com extraterrestres, né? Do que nós mesmos estamos muito, muito distantes disso. A governadoria, por sua vez, é sede movimentada de todos os assuntos administrativos. Numerosos serviços de controle direto, como, por exemplo, o de alimentação, distribuição de energia elétrica,
trânsito, transporte e outros. Então a governadoria deve ser aquele controle, né, bem feito de tudo que a gente vê capenga aqui no nosso país, principalmente na nossa cidade. Transporte, alimentação, energia elétrica, né? Então, provavelmente, nós que somos do Rio de Janeiro, desencarnando, não vamos poder ir para essa área, porque não sabemos trabalhar com esses setores. Aqui, em verdade, a lei do descanso é rigorosamente observada, para que determinados servidores não fiquem mais sobrecarregados que outros. Mas a lei do trabalho é também rigorosamente cumprida. No que concerne ao repouso, a única exceção é o próprio governador, que nunca aproveita o que lhe toca nesse terreno. Isso já tinha sido dito, né? Eu acho que algumas semanas atrás, que o governador é aquele tipo de espírito que, olha, não me deixa descansar porque eu não quero. Eu quero é trabalhar incansavelmente em nome do bem e do amor. Mas, ao mesmo tempo, a regra é clara para os outros. Tem que ter o período de descanso, mas também período de trabalho. É muito importante. E a gente esquecer aquela ideia daquele paraíso da ociosidade. Estou doido para desencarnar e viver tranquilo, sem ter que trabalhar, sem ter que produzir. Quase que um anjinho tocando uma harpa. Não, não é assim. E quando a gente vê novelas, tipo A Viagem, que o pessoal filmava todo mundo de branco, sentado, assim, ouvindo música e tal. Pode até acontecer se você tiver de folga, mas a regra ali é trabalho. Mas nunca se ausenta ele do palácio? Interroguei a respeito do governador. Somente nas ocasiões que o bem público o exige. A não ser em obediência a esse imperativo. O governador vai semanalmente ao Ministério da Regeneração, que representa a zona de nosso lar, onde há maior número de perturbações, dada a sintonia de muitos dos seus abrigados com os irmãos do umbral. Então, mais uma vez, a regeneração no ministério deve ser muito próximo, fluidicamente, do umbral. E por isso, o nosso governador, o governador de lá, está sempre voltado ao trabalho nessa região. Numerosas multidões de espíritos desviados ali se encontram recolhidas. Aproveita ele, pois, as tardes de domingo, depois de orar com a cidade no templo, no grande templo da governadoria, para cooperar com os ministros da regeneração, atendendo-lhes os difíceis problemas de trabalho. Nesse mister, priva-se às vezes de alegrias sagradas, amparando a desorientados e sofredores. Enfim, o exemplo de um trabalhador do Cristo, né? Deixara-nos o aeróbus nas vizinhanças do hospital, onde me aguardava o aposento confortador. Então, deixando claro aí que André Luiz ainda está no hospital. Ele já consegue sair, passear, mas ele não está em casa, né? Ele está ainda na região ali do auxílio. Em plena via pública, ouviam-se, tal qual observara a saída, belas melodias atravessando o ar. Notando minha expressão indagadora, Lísias explicou fraternalmente. Essas músicas procedem das oficinas onde trabalham os habitantes de nosso lar. Após consecutivas observações, reconheceu a governadoria que a música intensifica o rendimento do serviço em todos os setores de esforço construtivo. Desde então, ninguém trabalha em nosso lar sem esse estímulo de alegria. Então, eles perceberam, através da observação, da análise, que a música ajudava no rendimento das pessoas, na paz de espírito, na concentração. Então, em grandes áreas de nosso lar, as pessoas vão encontrar uma bela música. Que tipo de música é? Chuto eu que uma música muito mais próxima da música clássica, da música erudita, do que nós estamos acostumados aqui também no Rio de Janeiro. Não quero falar de ritmos, né, para ninguém me cancelar, mas eu não me imagino ouvindo algumas músicas que principalmente a juventude tem ouvido hoje em dia, tá? Lá em nosso lar. Nesse ínterim, porém, chegamos
à portaria. Atencioso enfermeiro adiantou-se e notificou: Irmão Lísias, chamam-no ao pavilhão da direita para serviço urgente. O companheiro afastou-se calmo, enquanto eu me recolhia ao aposento particular, repleto de indagações íntimas. E semana que vem, mais um tema vibrante e bem interessante, que é o umbral. E como eu já disse no início do livro, né, fizeram uma vez uma pesquisa que a palavra que gera mais medo ao ser humano em geral é tubarão. E ao espírita, especificamente, é o umbral. O espírita tem muito medo do umbral, e nós vamos tentar, semana que vem, falar um pouquinho sobre ele, tirar todos esses preconceitos, né? Essas questões que muitas das vezes nos apavoram, que na verdade precisam apenas nos esclarecer. Beber uma aguinha aqui. Então foi isso, pessoal. É isso, Albertinho. Copo de água, prece e tratamento. Lembrando que semana passada nós... Deixa eu achar aqui. Deixa eu ver se eu acho aqui. Não, não era essa. Achei. Lembrando que semana passada nós falamos sobre o poder da água em nosso lar e o poder da água também aqui na nossa live. Quem quiser, coloca um copinho d'água ao lado da nossa oração final, porque os espíritos, de alguma maneira, vão colocar o remédio necessário para a nossa melhora física e principalmente emocional, fortalecimento das nossas energias, que a gente necessita tanto. Vamos acreditar, vamos ter fé que esses bons espíritos estão em nossas casas, sabem das nossas necessidades. Todos nós temos necessidades específicas e eles, juntos de Jesus, né, com a autorização de Jesus, eles vão ajudar as nossas vidas, a nossa saúde, o nosso comportamento. Então, como o Albertinho falou, colocando o seu copinho de água, já coloquei o meu aqui, e vamos fazer a nossa prece de encerramento para, de alguma maneira, nos unirmos mais ainda em pensamento, porque quando nós estamos reunidos em nome de Jesus, e ele disse isso há 2000 anos, quando 2 ou mais estiverem reunidos em meu nome, eu também estarei. Então vamos acreditar nisso. Então vamos fechar os nossos olhos, como de costume, lembrando sempre que Jesus é o verdadeiro médico das almas. Ele é aquele que conhece as nossas necessidades mais íntimas, conhece as nossas fraquezas, os nossos medos, inseguranças, angústias. Mas como um bom pai, ele cuida de cada um de nós, nos fortalece, nos dá as mãos, oferecendo o amor profundo que ele nutre por cada um de nós. E junto desse mestre amado, existem legiões de trabalhadores que operam em nome dele. E hoje, essas falanges do bem estarão em cada residência, em
cada lar que buscar o olhar amigo, o sorriso que acalma, a paz que irradia do coração deste professor amado. Lembremos de Bezerra de Menezes, trabalhador incansável da seara divina. Lembremos do olhar desse espírito tão iluminado, que a presença dos trabalhadores da falange de Bezerra em nossos lares seja permitida pelo mais alto, e que eles possam encontrar em nossos corações terreno fértil para que a semente plantada germine e com ela a esperança volte a florir, a saúde física e mental cresçam em direção à imensidão. Mestre amado, graças te damos, Senhor, por esses momentos de oração, momentos que nos aproximam de ti. Graças te damos também pela ajuda desses bons amigos da espiritualidade que trabalham em teu nome, humildemente, silenciosamente e quantas vezes anonimamente. Fica conosco, hoje e sempre, Senhor, nos abençoando, iluminando e amparando. Assim seja. Também mereço uma aguinha fluidificada e que os trabalhadores de Bezerra de Menezes, da sua falange, possam ter sido bem recebidos em cada lar, em cada residência, e que eles se sintam à vontade de voltar, de retornar no momento que desejarem, e que as portas, nossas portas, estarão sempre abertas a eles. Obrigado a todos. Que Jesus verdadeiramente encontre terreno fértil em nossos corações, porque a sementeira, a semeadura desse mestre amado, há 2000 anos ocorreu. E há 2000 anos ele espera que esse terreno, que é o nosso coração, às vezes tão árido, esteja mais fofo, mais úmido, e que possamos permitir que essa grande árvore floresça em nossas vidas. Obrigado a todos. Que Deus nos abençoe, que Maria Santíssima ilumine os nossos caminhos e que Jesus, nosso Mestre amado, continue insistindo na vida de cada um de nós. Boa noite. Até semana que vem, se Deus quiser. Lembrando que amanhã temos a live do nosso querido Tiago, às 18 horas. Tá bom? Até lá. Até breve.